Aê, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês vão acessar aí nessa aula gravada. Pessoal do segundo ano. Avisando aí para a turma toda, aí, inclusive através do Gilberto, que sempre está em contato comigo, por ele ser o líder da turma de vocês. Amanhã eu vou estar enviando para ele nota de teste, de atividade que vocês fizeram, tudo, viu? Já com a média geral, que aí vocês confrontam quem recebeu o boletim, para ver se está tudo certinho. Mas vai para Gilberto repassa para vocês, beleza? Hoje não há tempo, porque eu estou gravando aula aqui, vou gravar outra aula assim que sair daqui também. Mas à noite eu vou me dispor a ajeitar tudo isso e amanhã com certeza eu passo para o Gilberto. Aí ele repassa para vocês, viu? As notas tudo certinho, tudo tranquilo. Quem fez a prova, bem, teve gente que não fez, viu? E aí vai ter segunda chamada, não sei quando. Fica ligado, viu, gente? Para não ficar sem a nota, porque senão vai perder mesmo. Bom, nós falamos na aula passada o início de estatística, né? Falando de frequência absoluta, frequência relativa, acumulada, aquelas coisas. Falamos também da população estatística, que é o geral. Nós falamos das variáveis estatísticas também, né? Que é aquelas contínuas e discretas, enfim, qualitativas e quantitativas. Fizemos um resumo assim inicial da estatística, dizendo que a estatística, na verdade, são dados e informações colhidas em uma determinada pesquisa, para que faça aquela tabela que vocês viram na aula passada, e de lá jogar na tabela das frequências, né? Na frequência absoluta, que é exatamente a quantidade individual da pesquisa, das frequências absolutas acumuladas, que é a junção de tudo isso, das absolutas. É a frequência relativa, que trata das porcentagens, estão lembrados? E a frequência relativa acumulada, que é exatamente a junção e a somatória de todas as porcentagens individuais para fechar 100%, que é o total de qualquer porcentagem, não é mesmo? Então, partindo daquele princípio, aí a gente parou, deu essa ideia, que é realmente o que ocorre no início da estatística. Aí nós vamos ver hoje aqui, ó, ainda a estatística, viu? Medidas de tendência central. É bom que anote muita coisa que for falar aqui nessa aula, inclusive, porque no livro pode ser que tenha alguma coisa resumida, como eu sempre falo. O livro é excepcional, sem dúvida nenhuma. Mas alguns detalhezinhos de informação importante, às vezes não vem. Vem lá na atividade e você não consegue descobrir o que na verdade está querendo falar, né? Mas então, para você ter uma ideia, a gente vai falar passo a passo de cada coisa aqui, das medidas de tendência central. Na estatística ela tem esse nome. O que ocorre, pessoal? Essa medida de tendência central, ela tem a média aritmética, que é representada por MA, né? Ela tem a média ponderada, que é o MP, como se fosse Ministério Público. A mediana, que é MD, e a moda, que é MO. Beleza? Joia. Então, tudo isso aqui, na verdade, são medidas de tendência central na estatística. A média aritmética, a média ponderada, a mediana e a moda. Esses nomes, as siglas aí, ó, MA, média aritmética, MP, média ponderada, MD, mediana e MO, moda. Eu vou dar a definição de cada uma delas aqui e depois dar uns exemplos para você ver como é que trabalha, beleza? Não deixe de anotar tudo aquilo que foi importante para vocês. Olha, presta atenção. Média aritmética diz assim, ó, que é a somatória de todos os valores que aparecerem na sentença, na sequência, dividido pela quantidade desses valores. Média aritmética, na verdade, vocês aqui no Oasis, a média de vocês é ponderada, né? É por peso. Mas a média aritmética é somar primeiro semestre, primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade, quarta unidade, somar tudo e dividir por 4. Porque são 4 unidades, divide por 4. A média aritmética é exatamente isso. É você pegar notas ou valores, não importa o que seja, se é nota de prova, ou se é valor de compra, ou qualquer coisa, você vai juntar todos aqueles valores e dividir pela quantidade deles. Aí você está trabalhando com média aritmética, certo? Vou repetir, média aritmética
é a somatória de todos os valores que existem na questão e dividido pela quantidade. Eu posso dar um exemplo aqui assim, ó. Algum aluno tirou isso, ó, 7 na primeira nota, tirou, vou separar assim, tirou 6,5 em outra, tirou 4,5 em outra e tirou 5 em outra. Ora, média aritmética desse cidadão aí, média aritmética, é a somatória das notas que ele conseguiu dividido pela quantidade delas. Quer ver? 7 a primeira nota, mais 6,5 da segunda, mais 4,5 da terceira, mais 5 da quarta nota. Ora, aí vou dividir por quem? Por 1, 2, 3, 4 notas, como se fosse uma unidade, certo? Primeira unidade, segunda, terceira, quarta. Então eu vou ter nessa média aritmética aqui, desse cidadão, 7, 6, 13, 17, 18, 23. Dividido por 4. Beleza? Ó, 6,5, 7, 11 e 5, 16, 7, 23. 23 dividido por 4 dá 5 vezes 4, 20 para 23, 3. 7 vezes 4, 28 para 32. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então a média aritmética deste cidadão aqui, ou cidadã, foi exatamente 5,75. Beleza? Que aqui no caso, se fosse aqui no ASE, logicamente, quando passa de 5,8, de 5,8 a gente aproxima para 6, né? Mas aqui no caso, a média aritmética desse cidadão é 5,75. Isso, tratando de notas, mas poderia ser, por exemplo, o cara foi para a rua e comprou R$1.200 de alguma coisa, comprou 750 de outra, comprou mais 300 e tanto de sei o quê, 200 e tal, e juntar todos esses valores e dividir pela quantidade e vai ter a média aritmética do gasto que essa pessoa efetuou. Beleza? Então, média aritmética, em resumo, é o quê? A somatória de todos os valores que existirem na questão, dividido pela quantidade desses valores. Tranquilo? Muito bem. Aí a gente está tratando da primeira medida de tendência central, que é exatamente a média aritmética. Tranquilo? Apagando. E partindo agora para média ponderada. A média ponderada, que é essa aqui, ó, ela já tem a diferença grande da média aritmética. Uma coisa é você ter notas, como aqui no ASE usa peso, que é a média ponderada. Peso 2, peso 3, peso 2, peso 3 em cada unidade. É o caso daqui. A média ponderada, ela é nada mais, nada menos de que, ó, nota adquirida multiplicado pelo peso daquela matéria, daquela nota. Que cada questão, por exemplo, no Enem, é tudo corrigido por desvio padrão, né? Que é da estatística. Não é por média aritmética. É tanto que tem pessoas que fazem, por exemplo, das 90 questões de matemática das exatas, faz 75 questões e acha que fez o suficiente para dizer que está aprovado. Não é a quantidade que faz com que você tenha essa certeza, a quantidade de acertos, de maneira nenhuma. É porque cada questão do Enem, ela tem um peso específico. E aí não é por média aritmética. Achar que 75 questões e já está te dando 75% de aprovação. Não, se fosse 100 questões, por exemplo, 75% em 100, 75. Pronto, você tem 75, eu fiz 75% da prova. No Enem não é assim não. Não é por média aritmética, e sim por média ponderada. E média ponderada diz assim, ó, é nota multiplicado pelo peso dela, e todas as notas multiplicadas pelos pesos será dividido pela somatória dos pesos. Anotaram aí a definição? Se não anotaram, anote. Ó, média ponderada é a nota vezes o peso, somando a outra nota multiplicado pelo peso dela, somando por a nota, enfim, vai somar em cima os produtos de nota vezes peso e vai dividir pela somatória dos pesos. Vamos supor que eu diga assim, ó, que um aluno conseguiu 6 numa nota,
de uma matéria qualquer, por exemplo, português, e o peso dessa nota era 2. Aqui é o peso 2. Outro aluno tirou 7 em matemática. Esse aluno tirou 7 em matemática com peso 3. Vamos supor que o mesmo aluno tirou 5 em geografia com peso 1. E esse aluno tirou 6 em química de peso 2. Aí, o que acontece? Para mim adquirir a média desse aluno, se fosse média aritmética, estava fácil, pessoal. Eu faria, ó, 6 e 7 é 13, 5, 18, 6, 24. Dividido por 4, média 6. Pronto, estava resolvida a questão. Acontece que aqui não é média aritmética, eu estou tratando de média ponderada. E média ponderada é cada nota multiplicada por seu peso específico, cada nota por seu peso, cada nota por seu peso, cada nota por seu peso. Eu vou adicionar esses produtos em cima e vou dividir pela somatória dos pesos. Deu para anotar aí? Deu? Então veja bem, ó. Somatória de cada nota vezes seu peso específico, cada nota vezes seu peso, soma tudo esses produtos lá em cima e divide pela somatória dos pesos. Vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer, ó, 6. Deixa eu botar aqui, média ponderada, passo a passo para você entender. Média ponderada, 6 vezes 2 do peso, mais 7 vezes 3 do peso, mais 5 vezes 1 do peso, mais 6 vezes 2 do peso. Aqui, dividido por quem, professor? 2 e 3, 5, 1, 6 e 2, 8. 8 não é a quantidade de notas, que afinal foram 4. É a somatória dos pesos aqui embaixo. Então, esse cidadão vai ter uma média ponderada, 6 vezes 2, 12, mais 7 vezes 3, 21, mais 5 vezes 1 é 5, mais 6 vezes 2 é 12, dividido por 8. Então, esse vai ter média ponderada, 12 com 21, 33, 38, 40, 50, dividido por 8. Então, 50 dividido por 8 vai dar 6 vezes 8, 48 para 50, 2 vai 0, 2 vezes 8, 16 para 24, 0, vezes 8, 40. Aí, a média ponderada desse cidadão é 6,25. Beleza? Aí eu achei a média dele. Se fosse média aritmética, observa o que é que ia acontecer. 6 e 5, 11, 7, 18, 6, 24. Dividido por 4 dá 6. Aí, ó. Tá vendo que não é igual? Uma coisa é você calcular nas medidas de tendência central as médias aritméticas. Outra é você calcular as médias ponderadas. Aí você poderia dizer assim, a média ponderada é melhor para o aluno, porque as notas dele vai aumentar, ó, que aqui dava 4, dava 6, no caso, 6, 11, 18, 24, dava 6 na média, se fosse aritmética, mas como foi pela ponderada, ó, eu tirei 6,25, é melhor pela ponderada. Aí é onde você está enganado, é redondamente enganado, sabe por quê? Nesse caso aqui deu. Porque o que vai variar aqui, ó, para aumentar ou diminuir, ou fazer com que você estude mais para tirar a nota, pela média ponderada, é por causa do peso. Eu botei os pesos aleatoriamente, entendeu? Mas cada matéria tem seu peso específico. Matemática tem um peso tal, português tem um peso tal. E mais, no Enem não é nem pela matéria. Matemática, física, química, não. É cada questão do Enem tem um peso específico. É por isso que falam, e realmente é comprovado, que quem faz no Enem as questões fáceis e de médio conhecimento tem maior nota do que as de difícil conhecimento, de alto conhecimento. Entendeu? Não adianta você querer acertar uma questão lá que é considerada como nível alto no Enem, pensando que a nota vai ser maior. De jeito nenhum. Com certeza o peso dela é diferenciado.
vai ser menor do que as fáceis e médio conhecimento. Porque as de médio e fácil conhecimento, como eles consideram que o aluno fez porque sabe fazer. Tranquilo. Agora, quando você acerta uma difícil, eles consideram como se fosse um chute. Não é a consciência do aluno, não é o conhecimento da matéria, entendeu? Do problema. Por isso que no Enem é corrigido por desvio padrão. Não é só a média ponderada que resolve lá o Enem, não. Vocês vão ver aí na frente, quando for ver desvio padrão, o que é que entra. É um bolodoro de questões, de trabalho que você tem para resolver um desvio padrão, que quando chega no final, você vê que não é só somar e dividir, pronto, a média ponderada está resolvida. O Enem não é assim, não. É por desvio padrão. É tanto que vocês vão ver lá na hora que a gente falar de desvio padrão, o que é que vai ocorrer. Por exemplo, digamos que um de vocês aí, vou citar aqui 2 nomes que veio na minha mente, Alice Borges e o próprio Mota, estão concorrendo a uma vaga de um emprego. E essa prova que eles vão fazer, os dois, é por média ponderada, é por desvio padrão, aliás, como se fosse o Enem. Sabe o que acontece? Quando ele passar pela média, e digamos que a Alice vai fazer por média aritmética e o Gilberto vai fazer por média ponderada. Se fosse o caso aqui dessas notas aqui, ó, repara o que eu estou falando para você entender. Se fosse a Alice na média aritmética, ela teria 6 de média, certo? Que ia somar e dividir por 4, a Alice ia ter uma média aritmética 6. O Gilberto ia ter média ponderada 6,25. Colocando como hipótese que vocês estão concorrendo os dois aí a uma vaga de um emprego. Aí o Gilberto, por exemplo, se soubesse da nota dele aqui, antes de sair o resultado final, ele ia dizer, pronto, eu passei e a Alice perdeu, coitadinha de Alice. Não, porque quando isso aqui, ó, for jogado nas variâncias, nos desvios médios e chegar ao desvio padrão, quem tiver menor pontuação no desvio padrão é quem pega a vaga e não quem tem a maior. Às vezes o Gilberto teve aqui a maior, na hora que for pelos pesos lá, ó, e jogar dentro do desvio médio, que é lá na frente esse assunto, não é agora não. Mas eu estou adiantando para você entender o que é média aritmética e média ponderada. Aí o Gilberto acha que passou aqui com 6,25 e a Alice, coitada, com 6, perdeu. Não é assim. Na hora que jogar no desvio médio, essas notas aqui, ó, e jogar nas variâncias, e por fim jogar no desvio padrão, que cada um tem sua fórmula, talvez a Alice tenha lá, por exemplo, 1,12 aproximadamente de média de desvio padrão, né? E o Gilberto vai aproximadamente dar 1,74. Aí o cara diz, pronto, Gilberto teve média ponderada tal, alta, e teve o desvio padrão alto também. Então ele entrou. Quem vai entrar é aqui, ó. Alice é quem está aprovada, porque a nota de desvio padrão dela foi menor do que a de Gilberto, que foi maior, tá vendo? É por isso que no Enem você não pode julgar. O colega seu fez 60 pontos, 60 questões e você fez 80. Está arriscado ela entrar e você ficar. Porque as notas são por desvio padrão e não por média aritmética. Viu a diferença? Média aritmética eu somo tudo e divido pela quantidade. Mas a média ponderada não. Vai depender de cada questão, o peso específico dela, para entrar no desvio padrão e sair esse resultado, ó. Já cansei de ver, quando eu dava aula em Miguel Comum, lá inclusive cursinho, pré-vestibular e tudo, de alguém como, por exemplo, um que passou em engenharia de produção, Márcio, um aluno meu, muito inteligente por sinal. E a noiva dele, que na época era quase noiva, fez para a mesma profissão, desvio padrão, ou engenharia de produção, os dois fizeram. E o resultado, no geral, ela chegou dizendo que acertou 82 questões no Enem todo, nas exatas, nas humanas, e ele acertou 68. Ela já estava soltando fogos. Quando saiu o resultado, quem passou? Márcio. E ela perdeu. Então, não é pela quantidade de questões que você está fazendo, e sim
pelo peso de cada uma. Então não fique triste quando vocês fizerem o Enem, de alguém ver tirar 58 ou 68 questões, ou 70, sei lá, e o outro fazer 80. Não é por aí. Não vá torcer que seu colega perca, não, torcer para ele passar. Mas você tem que ter a consciência, é por isso que tem que esperar o resultado final lá em janeiro. No caso, esse ano deve ser lá para maio, porque vai fazer o Enem em janeiro, né? Eu estou falando porque vocês vão fazer o Enem em janeiro, alguns vão fazer, a maioria, né? E já tem uma notazinha que vai contar aí para frente. Mas quando você estiver no terceiro ano para o ano, que vocês gostarem, já vão pensando nisso. Porque tudo que vocês fizerem para o Enem, que é para ir para a faculdade mesmo, é corrigido por desvio padrão, não é por média aritmética. Não vá pensando em acertar. Acertei 90 questões, estou dentro. Não, você pode estar fora e alguém que teve menor quantidade de questões está dentro. Pelo fato de dar isso que eu falei, ó, diferença no desvio padrão. Beleza? Então, média aritmética, em resumo, é a somatória de tudo dividido pela quantidade. Já a média ponderada é cada nota multiplicado pelo peso dela, cada nota pelo peso dividido pela somatória dos pesos. Cuidado para não pegar na agonia e fazer, ó, tudo isso e dividir por 4, porque foi 4 notas. Aí não é média aritmética, né, pessoal? É para dividir pela somatória dos pesos. Beleza? Aí você consegue a média ponderada. Tranquilo? Vou apagar aqui. E vamos para frente. Isso eu estou falando tudo aí das medidas de tendência central na estatística. Agora, nós vamos ver aqui a mediana. Ó. Mediana é muito fácil. Agora, o que não pode é fazer, como já vi, muitos alunos perderam a questão por causa disso. Porque a mediana, como já está dizendo, ó, mediana é alguma coisa que está no meio, claro. Lembra lá da geometria analítica? A medida de uma mediana, aquele segmento que sai de um vértice e divide o outro lado no meio, mediana, porque ele está dividindo o lado no meio e formando aquele ponto médio, né? Então, mediana já está dizendo, é alguma coisa que está no centro, no meio. Agora, preste atenção. Vocês terão, tratando-se de mediana, sequências de ordem par, por exemplo, quantidade de ordem par. Não é que vão aparecer números pares, estou dizendo ordem. É, por exemplo, ter 1, 2, 10 termos. 10 termos é par. É uma sequência ter, por exemplo, 8 termos, é par, é de ordem par. Ou então você tem 5 termos, ordem ímpar, 5 termos, 7 termos, 9 termos, enfim. O que acontece? Para você encontrar uma mediana, que é o termo do meio, preste atenção, são 2 regras que vocês vão anotar, viu? Porque no livro não tem. Anotem. Quando eu vou encontrar a mediana através da estatística e dessas medidas de tendência central, quando eu vou trabalhar com mediana, eu tenho que colocar na ordem crescente ou decrescente a sequência. E depois, se for de ordem par, eu vou somar os 2 termos centrais e dividir por 2. Então isso quer dizer o quê? Que quando eu quero encontrar a mediana de uma sequência de ordem par, eu tenho que pegar os 2, porque não vai ter termo central, quer ver? Vamos supor, eu tenho aqui, ó, 1 termo, 2 termos, 3 termos, 4 termos. 4 termos é ordem par, não é não? Os valores estão botando aqui na ordem, não tem valor não. Aqui podia ser 1.000, 10.000, 50.000, não sei. Eu estou dizendo que é primeiro termo, segundo, terceiro e quarto. Cadê os termos central aí? Me fala, me mostra. Não tem. Não tem termo central. Então, quando é de ordem par, eu tenho que pegar os 2 termos do meio, ó. Os 2 termos do meio, somar e dividir por 2. É a média aritmética dos 2 termos centrais. Mas depois de colocar na ordem crescente ou decrescente. Entendeu? Se você fizer, como muita gente perdeu questão do Enem, assim, ó, botaram os números lá de um apartamento, me lembro como hoje, em 2011 parece. Isso mesmo, 2011. Botaram lá o número de uns apartamentos. Apartamento 201, apartamento 204, apartamento 200, apartamento 198, apartamento 197, e enfim. Vamos supor que tenha sido esses apartamentos. Aí eles perguntaram qual a mediana
da numeração desses apartamentos daquele hotel, determinado hotel, que eram quartos que estavam vagos. Aí eles perguntaram qual a mediana daqueles apartamentos. Ó, aqui como é de ordem ímpar, e na ordem ímpar diz assim, ó, a mediana de uma sequência de ordem ímpar é o termo central. Aí, sabe o que muitos alunos fizeram? Fizeram, ó, o termo central aqui é esse. Porque ficou 2 aqui e 2 lá. Beleza, na ordem ímpar é assim mesmo. É o termo do meio. Mas não do jeito que está armado aí, não, que aí não está na ordem crescente ou decrescente, tá vendo que está desarrumado? Aí teve gente que foi lá e marcou o 200. Claro que perdeu a questão. Porque a mediana fala assim, ó, para mim descobrir a mediana de qualquer sequência, eu tenho que colocar essa sequência em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, não vai alterar. Se eu botar crescente, vai dar o termo do meio certinho. Se eu botar crescente, vai dar a mesma coisa. Mas eu tenho que organizar, não é pegar do jeito que eu vejo lá e marcar o do meio, no caso do ímpar, na sequência ímpar. Aqui eu teria que fazer o quê, ó? Pode até dar uma coincidência de ser esse, mas não é o caso. Eu tenho que organizar e fazer, ó, 197 primeiro, depois 198, tá vendo? Depois 200, com certeza ele vai dar igual, mas é uma coincidência. 200, vamos botar aqui o 201 na ordem, ó, e o 204. Nesse caso, deu uma coincidência do central ser 200 mesmo. Mas poderia não ser. Eu poderia ter aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, 209. E aqui vou colocar o 177. Aí, ó, se eu colocasse assim, eu não jamais... 2, 4, 6, vou botar mais um. 180. Aí, se eu marcar esse do meio aqui, ó, nessa sequência aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do meio, 3 para cá, 3 para lá, esse aqui... É certeza que vai dar errado. Porque na hora que eu colocar em ordem crescente, talvez não dê ele. Talvez não dê ele. Pode ser uma coincidência e até dá. Como foi aqui, ó. Mas eu tenho que botar, para mim ter certeza que eu acertei a mediana, colocar na ordem crescente ou decrescente. Para depois, nas de ordem ímpar, eu marcar o termo central. E nas de ordem par, eu somar os dois centrais e dividir por 2. Beleza? Presta atenção aqui. Eu vou botar um exemplo prático. Vamos supor que vem assim, ó, qual a mediana da sequência 4, 17, 6, 8, 10 e 3. Aí, ele te pergunta qual é a mediana desta sequência. Você percebe o quê? Essa sequência está de ordem par, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Não é porque tem números pares, claro que tem o 10, o 8, o 6, o 4, mas tem ímpar também no meio. Eu digo a quantidade de valores que dá par ou dá ímpar. Como aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é par, de ordem par. E a regra da ordem par diz o quê, pessoal? Que a mediana de uma sequência de ordem par é a somatória dos dois termos centrais dividido por 2, é a média aritmética dos dois termos centrais, colocado em ordem crescente ou decrescente. Esse é o passo principal. Jamais eu posso pegar 6 e 8, 14 e dividir por 2, porque aí pode ser que dê errado. Eu tenho que colocar na ordem crescente, ó, 3, 4, 6, 8, 10, 17. Botei na ordem crescente. Aí eu vou ter, ó, olha a coincidência, vai dar a mesma coisa. Coincidência mesmo. 2 para cá e 2 para lá. A média aritmética vai ser 8, 6, 14. Média, ou a mediana, aliás, vai ser 14 dividido por 2. Então, a mediana dessa sequência será 7. Beleza? Mas isso foi uma coincidência, que ao colocar na ordem crescente ou decrescente, os dois termos centrais continuaram como estava antes. Beleza? Mas poderia ser assim, ó, quer ver? 4, 16, 6, 1, 10, 3. Olha lá, ó, mesma quantidade de par, tá vendo? Eu vou colocar na ordem crescente, ó, 1,
3, 4, 6, 10, 16. Quem é que estava como termo central aqui? 6 e 1. Antes de botar na ordem crescente. Quando eu coloquei na ordem crescente, olha o que é que ficou? 2 para cá, 2 para lá. 6 e 4. Tá vendo? Aqui daria 3,5 de mediana e aqui vai dar o quê? 5. Tá vendo que aqui foi uma coincidência? Então, para mim ter certeza da mediana da ordem par na sequência, eu tenho que botar em ordem crescente ou decrescente primeiro, para depois eu fazer a somatória da média aritmética, aliás, dos dois termos centrais. Beleza? Isso aqui é mediana que você encontra de ordem par. Depois eu vou falar sobre frações, viu que o Enem gosta muito de botar assim, ó. 1,14, por exemplo, 1,3, 1,5, 4 sobre... Aliás, eu vou botar 1,6 para ficar assim. 1 sobre 5. Aí ele diz, qual é a... Deixa eu botar mais um aqui. 1 sobre 9. O Enem gosta muito disso, de botar em fração. Aí o que é que acontece? Ele explora do seu conhecimento, não é só a parte da estatística de mediana, que você tem que colocar isso em ordem crescente, para depois ver quem é o termo central, porque aqui é ímpar. 1, 2, 3, 4, 5 termos. O termo central é esse, não é mesmo? O termo central é esse, do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui. O termo central seria esse do meio, 2 para cá, no meio. Mas como eu tenho que botar em ordem crescente, evidentemente que talvez não seja ele. Aí tem gente que quando pega uma fração assim, aí vem a questão lá do 7º ano, de 8º ano, que o cara esqueceu. Quem é que tem fração maior quando os numeradores são iguais, tá vendo? Aí você já tem que lembrar, isso que o Enem explora, rapaz, não é coisa que é difícil, impossível de resolver, não. São conhecimentos, ó, profundos da matemática, desde lá do fundamental até o ensino médio, não é mesmo? É um acúmulo de conhecimentos e de experiências adquiridas durante esse período todo de estudo, né, de vocês. Então, que a gente sabe o que diz na fração? Que a fração maior, quando os numeradores são iguais, é a que tem menor denominador. Então, a maior é essa aqui, ó. Tem menor denominador. Aí eu ia botar na ordem crescente o quê? 1,14, que é a menor. Tá vendo? 1,9, 1,3, 1,5, 1,3 e 1,2. Aí eu boto na ordem crescente. Aí eu vou para ver quem é a mediana. Aí agora... Não é só número inteiro que aparecerá para vocês resolverem. Nem pense, mas não é mesmo. Vem fração, vem decimal. Tem gente que não sabe transformar uma decimal numa fração, para depois saber qual é a maior. Então, esses estudozinhos de 7º, 8º ano, 9º, eu aconselho a vocês, mesmo como eu aconselhei também para o 3º ano. De vez em quando, vocês, não custa nada, pessoal. Não só no Google, aí nas pesquisas de vocês, como nos livros mesmo. Eu mesmo tenho uma porrada de livro de fundamental, outras pessoas aí têm também, Miguel Comon, aqui em Jacobina. Vocês procurem livro de 7º ano, principalmente 8º ano, que são coisas da 7ª série antiga, né? Que são assuntos que vai importar para vocês demais. Fatoração, frações, decimais, números naturais inteiros, aquelas coisas, racionais. Porque vocês vão ficar com um conhecimento muito bom dessas coisas básicas do fundamental, né? Que vocês fizeram fundamental, ninguém sabe. Alguns fizeram aqui no AS, outros em outros cantos. Ninguém sabe como foi esse fundamental. Porque o fundamental é a base de tudo. Por que você percebe que esses assuntos que eu dou aqui do ensino médio são assuntos que estão dentro deles, o quê? Tudo coisa de 7º ano, 9º ano. Frações, 7º ano, 5º ano, 6º ano, enfim, as coisas lá do fundamental, que lhe dá uma segurança muito grande para você resolver problemas de matemática, né? Seja de estatística, seja de trigonometria, seja de geometria, não importa. Você tendo um conhecimento muito bom, ou acima da média, né? Que obrigatoriamente você tem que ter esse conhecimento do básico da matemática, você não vai ter dificuldade com nada disso, ó. Nada vai te apertar. Aí o cara pega, esquece
e fica ligado só nas medidas de tendência central, pô, nome bonito danado, aí quando chegar numa coisa básica lá do sexto, sétimo ano aqui, ó, fração, não lembra, não vai saber nem botar na ordem crescente ou decrescente, porque não sabe quem é a maior. Então são detalhezinhos pequenos na matemática que influenciam positivamente na decisão de tuas questões, na solução de tuas questões, entendeu? Não é só estar ligado naquilo que está sendo explicado aqui. As coisas básicas, aconselho, peguem livros do Fundamental sempre e dão uma revisada em frações. Não tenha preguiça não, vai ser excelente para vocês. Fração, decimal, números racionais, conjuntos de números inteiros, essas coisas todas, porque é o que vai, potências, radiciação, de um modo geral, que vocês vão ter facilidades grandes lá nas soluções das questões de todos os assuntos de matemática. Então, como eu falei aqui, ó, a mediana, em resumo, a mediana de sequências de conjunto par é a somatória, depois que colocar em ordem crescente ou decrescente, você vai e faz a somatória ou a média aritmética dos dois termos centrais. Vocês já perceberam. Quando é de sequência de ordem ímpar, aí vocês vão no termo central, que vai ter um termo no meio, na ordem ímpar, mas não é a somatória, é o termo do meio mesmo, só que colocado em ordem crescente ou decrescente. Depois que você organizar na ordem crescente ou decrescente, como eu falei, não vai alterar, aí você vai no meio e sabe que a mediana é aquele termo. E na sequência par, repito, é a média aritmética dos dois termos centrais, mas depois de colocado em ordem crescente ou decrescente. Deu para entender, né? Então, mediana é isso aí. Vamos para outra medida de tendência central, que é exatamente a moda. A moda é a coisa mais fácil que tem na estatística. Que a moda diz assim, ó, é o valor que teve maior frequência em qualquer sequência, o que apareceu mais em uma sequência qualquer. Então, a moda é a maior quantidade de um mesmo fator, de um mesmo valor, que apareceu numa sequência qualquer. Por exemplo, ó, deu para entender a definição que eu falei, gente? Moda é um determinado valor que vai aparecer mais vezes numa sequência do que os outros. Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho essa sequência aqui, ó, 2, 4, 4, 3, 5, 4, 2. Eu tenho essa sequência. O que é que você percebe? Que o 4 está sendo repetido 3 vezes, ó, 1, 2, 3, certo? E que o 2 apareceu 2 vezes, o 3 uma vez, o 5 uma vez. Então a moda desta sequência aqui, não é 1, 2, 3 porque tem 3 vezes, não, a moda é 4. É o valor de que apareceu mais naquela sequência. Aí isso aqui é chamado de trimodal, porque teve 3 valores na moda. Se, por exemplo, fosse assim, 4, 5, 6, 5, exemplo, eu ia ter aqui, ó, na moda desta sequência, 5. Porque o valor que apareceu mais foi o 5. Aí eu vou dizer, porque foi 2, eu digo bimodal. Bimodal 5, ou moda 5. Depende do que for perguntado no Enem, se foi bimodal, se foi trimodal, se foi... Agora, se você pegar uma sequência assim, galera, ó, 1, 7, 6, 5, 4, e ele te perguntar quem é a moda, não vai inventar, porque você não está vendo ninguém aqui que repetiu mais vezes do que alguém. Está todo mundo, ó, um de cada. Aí você dá o nome isso assim, ó, é amodal. Essa sequência é amodal. Quando diz amodal é porque não tem moda. Anote esses detalhezinhos. Amodal não existe moda, porque não teve repetição maior. Certo? Beleza, pessoal? Então pronto. Falei, ó, da média aritmética somatória de todas as notas dividido pela quantidade. Falei da média ponderada, que é cada nota multiplicada pelo peso específico e dividido pela somatória dos pesos. A mediana, que é o termo central colocado em ordem crescente ou decrescente. No caso da sequência par, somatória dos dois centrais dividido por 2. E no caso do ímpar, o termo central, mas colocado em ordem crescente ou decrescente.
E a moda é a sequência que maior aparece em qualquer sentença. Beleza? Falei das medidas de tendência central e estou indo embora. E um abraço para todos vocês, viu? E boa sorte, bom final de semana. Gilbertão, segura aí que amanhã eu estou mandando aí as notas para vocês. Beleza?